Graça e paz, meus irmãos. Como é bom nós podermos, nessa tarde, nos encontrarmos para juntos nós meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando por esses dias sobre o livro de Oséias. E nós comentamos com os irmãos que nós estaríamos separando, a princípio, em 3 partes, o livro de Oséias, e vamos permanecer nessas 3 partes, 3 divisões. Porém, a gente vai ter um encontro a mais, tendo em vista que o livro ele é muito rico, muito farto de informações, e eu creio que há necessidade de nós prolongarmos um pouquinho a mais o nosso encontro. No último domingo, a qual nós estávamos aqui falando do livro de Oséias, nós paramos no capítulo de número 3, do 1 ao 5. E para nós nos lembrarmos um pouco daquilo que nós falamos, esse primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos sobre o casamento simbólico de Oséias com Gomer, que o significado do nome dela é salvação, ou completa, ou perfeita. E nós vemos, no domingo passado, que Oséias amou Gomer profundamente, que Oséias pegou, tirou a ela da vida depravada que ela vivia, que Oséias deu um lar para ela, um nome e uma reputação honrada. E Gomer, ela também, eles tiveram 3 filhos. O primeiro filho, com o nome de Jezreel, é um menino, e o significado de Jezreel é Deus semeia. E esse nome tem um grande peso na história do povo de Israel e até escatológica, porque vai ser no vale de Jezreel, ou Armagedon, que ocorrerá a grande batalha, que nós vemos ali em Apocalipse 16, versículo 16. Também traz uma repreensão nesse texto, porque Jeú fez um massacre, e ele é condenado, O Senhor vai trazer a condenação, o Senhor reprovando o que ele fez. E depois eles têm mais um filho, uma filha, que o nome dela é Lo-Ruama, e é uma menina, porém o significado dela, deste nome, é não amada. Após, Deus permite eles terem outro filho, e o nome desse filho é Lo-Ami, e o significado é, não é meu povo. Oséias, ele tem uma decepção muito profunda nesse relacionamento conjugal, porque Gomer, a sua esposa, o abandona e volta novamente à prostituição. E no capítulo 3, do versículo 1 ao verso de número 3, nós vamos ver que Deus fala para Oséias resgatar Gomer, para que Oséias a traga novamente a resgate. E nós vamos ver que Oséias, ele pega ali simbolicamente e paga um preço de um valor de um escravo pelo resgate da sua amada. Se você pegar ali Oséias capítulo de número 3, versículo 1 a seguir, você vai ver que disse Deus: vai novamente, ama uma mulher amada por outros e que comete adultério
como o Senhor ama os israelitas, embora estes se voltem para outros deuses e gostem de bolos, de passas, compre-a por 15 ciclos de prata e 1,5 homer de cevada. E ele disse: por muitos dias ficará na minha casa para não te prostituires, e nem te entregares a homem algum, e eu farei o mesmo. Esse preço de 15 ciclos de prata, naquela época equivaleria ao preço de um escravo. Pelo que tudo nos diz e nos leva a entender que a esposa de Oséias, quando se separou dele, ela contraiu algumas dívidas, e foi necessário Oséias pagar um preço pelo resgate dela e deixar 1,5 homer de cevada. Se você for ler lá no livro de Números, capítulo 5, versículos a seguir, era uma oferta que era apresentada para uma mulher quando estava em suspeita de adultério. Então nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo de número 3, versículo de número 5, que Oséias casa com uma mulher, lhe dá um novo nome, uma reputação honrada, constitui uma família, a ama profundamente. Gomer, ela é abençoada, e desse relacionamento conjugal eles têm 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e cada um deles com um nome simbólico e profético. Porém, Gomer, ela volta novamente, ela sente desejo, saudade da vida passada que ela tinha. E no capítulo de número 2 ali, nós vamos ver que quando os filhos vêm falar com Oséias, ele fala: vai falar com a sua mãe, ela nos abandonou, ela foi após outros deuses. Ele fica muito decepcionado, e não é à toa que ele fica, porque ele recebeu uma traição. E essa primeira parte, ela se finaliza nessa história triste que nós vemos ali, que simboliza o relacionamento de Israel com Deus, tudo aquilo que Deus fez para Israel e o quanto Israel foi infiel ao Senhor Deus. Porém, agora nós, indo um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que o Senhor, ele muda um pouquinho o tom de conversa no livro. E a conversa, ela fica mais séria, ela fica mais, como que eu posso te dizer, com um teor mais sério. Porque nesse momento nós vamos ver que o Senhor agora ele vai falar contra os crimes de Israel e vai também pronunciar o castigo que estava para vir a Israel. E eu quero, junto com você, fazer uma oração, porque nós podemos hoje olhar para esta história bíblica, a qual o Senhor usa o casamento, o matrimônio, para chamar a atenção do seu povo. E nós hoje não precisamos que novamente isto venha acontecer nos nossos dias, porque nós já temos o exemplo do passado, e requer somente de mim e de você que está me ouvindo, a olhar essa passagem bíblica, esse livro do profeta Oséias, um dos profetas menores, e pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor perdão,
porque talvez você possa estar se identificando que você tem traído a Deus, que você tem ido após outros deuses, que você tem se desviado do Senhor, que você tem praticado coisas que não agradam a Deus. E hoje o Senhor está trazendo à sua memória a história de Oséias, que tipificava a história do povo de Israel, e o chamando ao arrependimento, chamando a eles a se converter dos seus maus caminhos. E eu quero orar contigo, e logo após essa oração nós vamos falar um pouquinho sobre os crimes e castigo de Israel, se o tempo nos permitir. Senão nós paramos um pouquinho aqui e prosseguimos para o outro domingo sobre os castigos de Israel. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai, eu te louvo por esta tarde, te louvo, Senhor, por poder estar com nossos irmãos através da internet, ó Pai, das mídias sociais da igreja, juntos adorando o teu nome, juntos, ó Deus, aprendendo da tua palavra, tirando exemplos, trazendo para nossos dias a aplicação da sua palavra, o cuidado que nós devemos ter, o cuidado que nós devemos tomar, para que nós, ó Deus, não nos desviemos de Ti, para que nós nos tornemos a Ti, para que nós o honremos, para que nós o adoremos, para que nós apresentemos a Ti a nossa sincera adoração, nosso sincero louvor. Pai, eu oro juntamente com esse meu irmão e essa minha irmã que nesta tarde está juntamente comigo. Peço a Ti, Senhor, a Tua fortaleza, peço a Ti, Senhor, que venha haver, Senhor, um renovo espiritual. Peço a Ti, Senhor, que se tem algum lar que está num momento de turbulência no relacionamento conjugal, relacionamento familiar, ó Deus, no nome de Jesus eu peço, ó Pai, a Tua direção a esta família, a Sua direção a este casal, a este pai, a esta mãe, nas tomadas de decisão, para que, ó Deus, eles não venham pôr a perder uma história, uma família, Senhor, e que esse casal, Senhor, venha se fortalecer a cada dia, e eles venham se amar cada vez mais, que eles venham, Senhor, conseguir se perdoar, conseguir receber o perdão, e o Teu nome ser glorificado, e os planos, Senhor, do inimigo venha cair por terra. Peço a Ti, Senhor, sobre os filhos, sobre os negócios, sobre o serviço, seja com eles dando sabedoria, graça, para tomar decisões, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou pegar aqui uma prateleira para que eu possa estar usando as minhas observações aqui mais fácil, que o nosso púlpito ele está um pouco pequeno. Então, aguarde aí, aproveita, comenta e compartilhe. Deixa uma mensagem aí para nós, que depois da live nós estaremos vendo e estaremos respondendo a todos os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Agora ficou um pouco melhor, acho que está o óleo da unção. Pois bem, vamos nós agora falar um pouquinho sobre os crimes, e o tempo nos dando a oportunidade, né, de avançar um pouco mais. Irmãos, quando você pega aqui o capítulo de número 4 de Oséias, e
começa a ler, nós vemos aqui que o Senhor Deus, Ele chama os israelitas a ouvir a sua voz. Ele fala: ouve a palavra do Senhor, ó israelitas, pois o Senhor abrirá um processo contra os habitantes da terra. Agora, por que o Senhor vai abrir um processo contra os habitantes da terra? Falando ali diretamente ao povo de Israel, Deus diz assim: porque não há fidelidade, porque não há amor, porque há falta de conhecimento de Deus. E aí ele fala: mas há perjúrio. Você sabe o que é perjúrio? Perjúrio é um juramento falso. Você fazer um juramento sabendo que você está mentindo, é um perjúrio. Aí ele fala: mas há perjúrio, há mentira, há assassinato, há roubo, há adultério e há violência. Olha a quantidade de crimes que o Senhor chama para Israel e fala: ouve, ó Israel, o Senhor abrirá um processo contra vocês. Ou seja, vocês vão entrar em julgamento comigo, porque não há fidelidade entre vocês, não há amor entre vocês, nem conhecimento meu no meio de vocês. E aí o Senhor fala: mas eu vejo no meio de vocês perjúrio, mentira, assassinato, roubo, adultério e violência. Deus já anuncia a eles o que Deus tem visto entre o povo e fala assim: venha cá, eu vou abrir um processo contra você. Eu vou te trazer, olha que mensagem pesada. Eu vou trazer vocês em julgamento. Tudo que vocês têm feito, vocês são infiéis, vocês não têm permanecido fiéis à aliança que vocês fizeram comigo, vocês não têm amor, vocês viraram as costas para mim e foram após outros deuses, buscaram outros senhores, dobraram aos joelhos aos demais deuses das demais nações, nos altos montes, participaram de sacrifícios que desagradam o meu nome. Vocês viraram as costas para mim, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te dei um nome, que mudei a sua história. Aleluia. E hoje nós trazendo essa realidade para os nossos dias, nós vemos como se Deus estivesse trazendo o juízo, ou tudo se preparando, para que Deus trouxesse em julgamento tudo que tem ocorrido, e requer de nós, irmãos, voltarmos ao Senhor, requer de nós nos arrepender do nosso caminho errado, que nós estávamos andando, que nós porventura estejamos andando, e que estamos andando, um caminho de mentira, um caminho de infidelidade, um caminho de assassinato, um caminho de roubo, um caminho de adultério, um caminho de violência,
O Senhor, Ele está chamando aqui todo Israel, desde o menor até o maior, falando: eu vou trazer vocês em juízo. E que Deus tenha misericórdia, irmãos, porque o juízo de Deus há de vir sobre mim, há de vir sobre você, há de vir sobre nós, há de vir sobre os nossos governantes, há de vir sobre as nossas autoridades. O juízo de Deus, ele é certo, e ele há de vir, queira o homem aceitar ou recusar o juízo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que todos hão de comparecer. Então não tem como tentar fugir. E como que nós estamos nos saindo em meio à multidão? Será que em meio à multidão nós estamos nos guardando para não fazer perjúrio, para não praticar a mentira, para não praticar o assassinato, o roubo, o adultério, a violência? E nessa ênfase, irmãos, eu posso falar da prática real do perjúrio, da mentira, do assassinato, do roubo, do adultério e da violência. O Senhor Jesus, Ele fala: quando nós pensamos, nós já cometemos o erro, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quantas vezes há perjúrio em nosso meio? Quantas vezes há mentira em nosso meio? Quantas vezes há assassinato espiritual e às vezes material escondido que ainda não foi confessado, e a pessoa ainda precisa confessar e acertar a sua vida diante da justiça? Quanto roubo ainda há? Quando o Senhor diz aqui, Ele fala, depois mais para frente nós vamos ver alguns tipos de roubo. E hoje quantas categorias de roubo nós temos? Físico, intelectual. E aí se amplia, né, os horizontes, porque hoje o conhecimento, a tecnologia avançou de tal forma que tem pessoas aplicando as mais variadas formas e qualificações de roubo possíveis. E às vezes até dentro da igreja, no seio da igreja, adultério consumado e adultério desejado, que é aquele que a pessoa somente no campo da mente, do desejo, comete. Violência. Quais os tipos de violência? Violência familiar. E aí nós conseguimos ampliar um monte de qualidades de violência, tipos de violência, modos de violências. E o Senhor vai trazer julgamento. Violência contra o estrangeiro, violência contra o órfão, violência contra a viúva, violência contra o necessitado, violência contra os filhos, violência contra os pais. E assim vai se seguindo, irmão, vai se aumentando o nível de violência e as suas gravidades. Israel estava para entrar em julgamento, o Senhor ia trazer eles em processo. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor nos guarde com o seu sangue purificador. Que nós, irmãos, diariamente corramos aos pés do Senhor Jesus e pedimos a Ele perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa que nós temos, que é só pela misericórdia de Deus. E nós vamos ver aqui o próximo tópico aqui, onde que inicia no versículo de número 4 do capítulo 4,
Quando Deus fala contra os sacerdotes, e quem que eram os sacerdotes na época? Os sacerdotes eram responsáveis por apresentar-se a Deus diante do povo. Pegava o pecado do povo, o povo ia ao sacerdote, apresentava as suas ofertas, as suas oferendas, e o sacerdote, ele ia, se purificava e apresentava-se a Deus em nome do povo. E o Senhor traz aqui um alerta: ai do sacerdote. Por quê? Olha o que o Senhor fala dos sacerdotes. Quem que é o sacerdote hoje? São os pastores, são os líderes religiosos, somos nós que estamos à frente do povo de Deus, orando por eles, consagrando, instruindo na palavra da verdade. E o Senhor traz uma palavra contra os sacerdotes. Quais sacerdotes? Então, se você pegar a sua Bíblia e anotar e depois ler, no capítulo 4, versículo de número 6, o Senhor vai falar: olha, eu vou trazer você também, sacerdote, em juízo. Vou abrir um processo contra você e vou trazer você a juízo diante de mim. Sabe por quê? Porque o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O meu povo está errando porque você não está instruindo o povo. Você não está orientando eles na minha palavra. O Senhor, sabe o que o Senhor fala para o sacerdote? Fala assim, ó: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio, porque esquecestes os ensinamentos do teu Deus, eu também esquecerei de ti e dos teus filhos. E aí a gente consegue ler aqui na palavra do Senhor: quanto mais numerosos se tornaram, tanto mais pecaram contra mim. Eu mudarei sua glória em ignomia. Você sabe o que quer dizer a palavra ignomia, meu irmão? Vergonha. Eles se alimentam do pecado do meu povo e anseiam por sua falta. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Que os sacerdotes, eles se alimentavam do pecado do povo e ansiavam para que o povo errasse, para que eles tirassem vantagem do erro do povo. Eles não estavam mais ensinando, pregando a palavra. Eles deixaram ao Senhor, eles esqueceram o compromisso com Deus, e eles estavam deixando o povo viver viamente, de uma maneira e ansiavam, desejavam. Sabe o que eu imagino? Que os sacerdotes, eles desejavam, esperavam cada vez mais que o povo pecasse, que o povo se afastasse de Deus, para que no dia seguinte o povo voltasse a igreja, entre aspas, trazendo para os nossos dias, para o tabernáculo, trazendo novos sacrifícios pelos pecados que tinham feito. E esses sacerdotes tomavam para si uma parte e estavam se enriquecendo. Eles viram que a ignorância do povo de Deus e deles não falarem mais a verdade estava trazendo lucro para eles. Eles estavam se beneficiando, eles estavam se enriquecendo e ansiavam para que o povo cada vez pecasse mais, cada vez o povo se afastasse mais de Deus, cada vez o povo errasse mais,
para que no outro dia o povo voltasse lá com mais sacrifício, com mais ofertas, para ser sacrificada pelo pecado do povo, e eles estavam, pegando para si essas ofertas, esses sacrifícios, estavam fazendo fortuna, estavam ficando ricos, milionários, e o Senhor vai trazer eles em juízo, porque o meu povo, sabe quando Deus, assim, olhando de uma esfera material, como trazendo assim para a nossa realidade, como se Deus fosse um ser humano e estivesse olhando aqui e vendo os sacerdotes ali se beneficiando do povo, não ensinando ele a palavra por falta de conhecimento. Sabe aquela frase assim, não tem problema não, traz algo, traz uma oferta que nós vamos orar por você e tá bom. Mas e se eu pecar de novo, não conseguir? Eles não estavam instruindo o povo a como não pecar mais, a não voltar mais aos seus próprios pecados. Eles estavam falando, não, se você pecar, você volta aqui, traz uma outra oferta, nós apresentamos você de novo a Deus, está tudo bem. Apresentamos o seu sacrifício e o teu pecado está perdoado, pode ir embora. Enquanto o que eles deveriam fazer é o seguinte: opa, você fez isso? Olha, nós vamos oferecer a Deus o teu sacrifício que nos é pedido, mas você tem que mudar de vida. Você tem que se transformar. Você não pode permitir a vacilar novamente. Você não pode permitir a praticar novamente esse pecado. Você tem que se libertar. Eles não faziam isso. O que se dá a entender é que eles pegavam a oferta do povo e falavam, não, pode ir embora. E eu imagino que se alguém indagasse, e agora o que eu faço? Eu imagino que esse sacerdote falava, bom, você já trouxe a oferta aqui, nós vamos sacrificar, e você vai para sua casa. Se você pecar de novo, você volta aqui, traz outra oferta, e nós apresentamos, não tem problema não. Eles viram que quanto mais o povo pecava, mais eles eram beneficiados, mais eles se enriqueciam, mais eles eram aclamados. Irmãos, você já viu isso daí hoje? Não parece que essa história volta-se a repetir hoje? Numa escala assombrosa e assustadora, nos dias que nós estamos vivendo. Sacerdotes, pastores, líderes, obreiros, que têm deixado de orientar o povo, de pregar a palavra, de falar a verdade, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E parece que o povo, os membros, os congregados, são simplesmente espectadores que vêm ali somente com o intuito de ouvir uma palavra de bênção, e aqueles que estão ministrando sobre eles não veem como ovelhas, não veem como homens e mulheres carentes, necessitados de Deus, veem eles ali como um meio de se dar bem na vida, um meio de se autopromover, um meio de enriquecimento. Até parece que se repete um cenário nos dias que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, Ele fala aqui que vai trazer a juízo, vai abrir um processo
também contra os sacerdotes. Porque os sacerdotes ali, eles se beneficiaram. Eles viram que enquanto o povo permanecesse cada vez mais na sua ignorância, sem conhecer a Deus, sem ter o conhecimento da vontade e o querer de Deus, eles estariam sendo beneficiados. E eles optaram, para vergonha nossa, né? Optaram em permanecer sem transmitir o conhecimento a Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus e permitiram que o povo se destruísse por falta de conhecimento. Mas Deus, Ele não esquece, e Deus vai trazer a juízo a todos os irmãos. Não te preocupes, porque haverá um dia uma prestação de contas diante de Deus. Eu não vou poder me fugir desta prestação de contas. Você também não vai conseguir fugir dessa prestação de contas. Estes que nós acabamos de falar também não vão ter como fugir, se esconder desta prestação de contas. Então, meu querido, você que tem o ofício de sacerdote, de conduzir o povo na verdade, de ministrar a verdade, a palavra de vida, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo não ama o pecado, mas ama o pecador, que o Senhor Jesus Cristo pede de nós uma mudança de vida, que nós revejamos os nossos conceitos do que é pecado e voltemos para Ele. Se nós não ministrarmos a verdade e praticarmos a verdade, buscarmos praticar a verdade na nossa vida familiar, na nossa vida material, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, andar na verdade. Às vezes você não vai agradar todo mundo, porque muitos gostam só de ouvir palavras falsas, palavras para agradar o ego. Mas ao proferir e falar a verdade com amor, a pessoa pode ficar triste, mas vai entender depois que o que você falou para o próprio bem, para a edificação e salvação, para que a pessoa não caia no erro. Depois nós vamos ver aqui, andando um pouquinho, senão nosso tempo já está estourado aqui. Nós vamos ver que o Senhor vai trazer a julgamento o culto que era praticado. O culto de Israel é somente uma idolatria e desordem. Ali no capítulo 4, versículo de número 12, a seguir você vai ver que Deus fala assim: meu povo consulta um pedaço de madeira e faz bastão de revelações, porque um espírito de prostituição os desviou. Eles se prostituíram, afastando-se do seu Deus. Como que está a nossa adoração? Ali está falando que o povo de Israel não estava adorando ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Estavam consultando a outros deuses através da adivinhação, e isso dentro do culto, do momento da adoração. Ai. Como que nós estamos adorando a Deus, irmãos? A nossa liturgia de culto, a nossa adoração,
o teu louvor, a minha palavra. Como que nós estamos cultuando a Deus? Israel tinha se desviado da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor, de como prestar um culto. Eu tenho um pastor que foi por muito tempo meu pastor, pastor Reinaldo. Ele fala que a adoração, o culto, é a maior honra que nós podemos prestar a uma divindade. Como que está sendo a nossa adoração? Como que está sendo o nosso louvor diante de Deus? Como que nós estamos nos apresentando à sua presença? Será que nós não estamos nos desviando a adoração que deveria ser para Deus, direcionando a adoração para um instrumento qualquer, para um orador, para um músico, para um cantor, tirando de Deus a honra que é para Ele, transferindo ela para uma outra pessoa ou coisa. Em vez de nós buscarmos a Deus, consultarmos a Deus, a sua vontade, o seu querer, vamos consultar a adivinhação, o horóscopo, tantas outras práticas que existem. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós venhamos permanecer dentro da vontade de Deus. O livro de Osés, irmãos, ele traz muitas verdades que mexem conosco, faz com que nós paramos e olhamos e falamos: Senhor, será que eu estou te adorando da maneira correta? Senhor, será que eu estou orando da maneira correta? Será que eu estou dizimando da maneira correta? Será que eu estou louvando da maneira correta? Será que eu estou tocando o meu instrumento da maneira correta? Será que eu estou ministrando, orando da maneira correta? Será que nós estamos ensinando a igreja a te buscar, a viver, a adorar a ti da maneira correta? Essa é uma pergunta que vira e mexe eu tenho feito para mim. Como que nós temos nos portado? E depois, no versículo de número 15, nós vamos ver que Deus traz ali uma advertência em conjunto a Judá e a Israel. No versículo 18, nós vamos ler assim: terminada a bebedeira, entregam-se à prostituição, seus chefes preferem a vergonha. E um vento os envolverá em suas asas, e eles terão vergonha dos seus sacrifícios. O povo totalmente distante é entregue à idolatria, à prostituição, a todo tipo de pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E para encerrar aqui no capítulo 5,
nós vamos ver que Deus, Ele chama agora os sacerdotes, a casa de Israel e a casa do rei e as tribos, e diz assim: ouve isto, sacerdotes, casa de Israel, casa do rei, eu conheço Efraim, e Israel não pode se ocultar de mim, porque tu, Efraim, te prostituíste. Israel está manchado, suas obras não permitem voltar para o seu Deus, e eles não conhecem o Senhor. O orgulho de Israel olha que o orgulho de Israel testemunha contra ele. Israel e Efraim tropeçam na sua iniquidade, também Judá com eles. O Senhor vai trazer a juízo os grandes, os pequenos, os líderes, os religiosos, os doutores da lei, os mestres. O Senhor vai trazer em juízo, porque o orgulho deles estão trazendo morte à nação, está trazendo peste e contaminação ao povo. O Senhor vai quebrar o orgulho desses, e o Senhor vai trazer o juízo, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde debaixo da tua palavra. No próximo domingo nós vamos continuar, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós em tempo hábil voltamos ao Senhor, pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, nos reconciliamos ao Senhor, desçamos do pedestal do orgulho, onde nós falamos: não, eu não fiz, onde nós ostentamos uma posição, onde nós ostentamos um status, onde nós ostentamos o poder, onde nós ostentamos a autoridade, que nós saímos, irmãos, do pedestal do orgulho, porque o orgulho está fazendo com que o povo pereça. O orgulho está levando muitos à perdição, à destruição. Que nós como líderes, nós como servos do Senhor Jesus, a qual Ele nos constituiu para junto com o seu povo, a qual nós também somos ovelhas do redil do Senhor Jesus, que nós venhamos descendo o pedestal, deixar todo orgulho, todo embaraço, e venhamos voltar-nos ao Senhor nosso Deus, pedindo o seu perdão, a sua misericórdia, e que assumamos um compromisso com o Senhor novamente, e com a sua igreja, com o seu povo, em anunciar a verdade, não barganhar com o pecado, não negociar com a mentira, não negociar com privilégios, não negociar com as vantagens, tirar proveito do povo de Deus, tirar proveito dos membros, tirar proveito da igreja. Que nós venhamos ser profetas, que nós venhamos ser sacerdotes, que nós venhamos ser líderes apaixonados pelo Senhor, comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Que nós venhamos anunciar ao povo a verdade, falar a verdade, que só existe um caminho, que só existe um Senhor, que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor,
que hoje Ele é o nosso advogado, mas Ele virá como juiz, e que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. A verdade, irmãos, ela se encontra só em Jesus. Se você que está me ouvindo, que é conhecedor da palavra, está se desviando da verdade, e a verdade é Jesus, eu quero convidar você a ter uma mudança de vida, uma mudança de postura. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, no Teu nome, Senhor, nós oramos juntamente com este irmão, com esta irmã, nesta tarde, pedindo a Tua fortaleza, pedindo a Sua direção, pedindo a Sua capacitação, pedindo a Ti, Senhor, que Tu fortaleças, que Tu, Senhor, restitua, que Tu, Senhor, salve, que o Senhor liberta, em o nome de Jesus. Pedimos a Sua bênção sobre todos aqueles, ó Pai, que ouviram esta palavra, que hão de ouvir, e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, meu irmão. No próximo domingo, às 17 horas, nós estaremos dando continuidade a esta